vamos agora, então, falar sobre tratamento no Centro Espírita. Convidamos a doutora Alessandra Graneiro, que vai abordar o tema Perfil do Tratamento Espiritual, realizado nos Centros Espíritas da cidade de São Paulo, interface com o processo saúde e doença. Bom dia a todos, obrigada pela presença de vocês. Nós já estamos nos aproximando do almoço, né? Estamos começando a dar uma roncadinha. Mas vamos lá, aguentem firme que já estamos no final já da mesa. E eu acho que vou trazer um número do que a gente conhece de tratamento espiritual, do que a Casa Espírita faz. A gente sabe que o tratamento espiritual tem uma linha básica de condução, né? Então, o passe, a sessão de desobsessão, a água fluidificada. Mas será que toda a casa espírita faz a mesma coisa? Né? Toda a casa espírita tem o mesmo padrão de assistência social? A gente sabe o papel social do espiritismo nas creches, no asilo, enfim. Será que todo mundo faz a mesma coisa? Então, a gente queria realmente mapear o que as casas espíritas fazem, qual é o padrão de atendimento, qual é o padrão de funcionamento das casas espíritas. Essa é a minha tese de mestrado dentro do Instituto de Psiquiatria da USP. E até por eu estar dentro do Instituto de Psiquiatria, a gente deu ênfase também nas doenças mentais. Então, os autores sou eu, o Giancarlo, o Frederico Camilo Leão, o Mário Pérez e o Homero Valada, que é o meu orientador. Então, só para abrir o nosso espaço mental, Kardec dizia: o espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Eu acho que esse é o nosso intuito, né? A busca do nosso trabalho. Então, o nosso desafio, imagine que eu chego no Instituto de Psiquiatria da USP, como convencer o Instituto sobre a importância do nosso trabalho, a importância da gente conhecer esse perfil, a importância e a relevância de tudo isso. E qual foi a nossa surpresa? A gente desenhou o trabalho, nós submetemos para a comissão de ética, ele passou na comissão de ética do Instituto e central da USP, sem nenhum questionamento. Ele não deu entrada junto com a minha tese, né, com a minha pós-graduação. Ele foi avaliado num segundo momento para ver se ele tinha capacidade de se tornar uma tese de estrito sensu. Então, ele passou por uma segunda comissão que foi aceita, foi aí que eu fiz a minha matrícula para mestrando. Então, só uma pequena introdução. Segundo os dados do Censo Populacional de 2000, nós temos no Brasil em torno de 2,3 milhões de espíritas. Muitos praticantes de outras religiões adentram o centro espírita para recorrer aos tratamentos espirituais desenvolvidos nesses centros. Então, dentro da casa espírita é comum a gente ver isso, né? Muitas vezes o evangélico procura a casa espírita para tratamento espiritual, o judeu procura a casa espírita para tratamento espiritual. Eles não professam o espiritismo, mas buscam a terapêutica espírita como alento também, né, como uma alternativa. O espiritismo atualmente encontra-se em 30 países diferentes, né, segundo a Federação Espírita Brasileira, e o Brasil é considerado a capital do espiritismo no mundo, né? Então, o interesse do público geral pelos livros espíritas é conhecido internacionalmente. A gente tem vários livros
de Chico traduzido em diversas línguas, né? Sendo que em 2006 já haviam sido vendidas 25 milhões de obras psicografadas por Chico Xavier, e que na época desse levantamento que foi feito em 2006, só era ultrapassado pelo Paulo Coelho, que é um autor brasileiro, né? Então, sendo assim, a terapêutica espírita assume um papel marcante dentro da nossa cultura, caracterizada pelo uso da água fluidificada, da prece, da leitura do Evangelho no lar, a desobsessão, a postura cristã, e aí entra a caridade, o amor, a bondade, o passe magnético, né, que também é uma terapêutica marcante dentro do espiritismo, e que viu-se o crescimento de toda da terapêutica complementar espírita nesses últimos anos. De certa forma, como já mostrou na palestra dele, a gente mostrou indiretamente, através dessa revisão sistemática da terapêutica complementar espírita, de que indiretamente ela funciona. Então a gente não mediu diretamente, mas a gente pegou terapêuticas similares, com trabalhos mostrando a positividade dela, mostrando que indiretamente pode ser que o nosso tratamento funcione. E acho que um passo importante, que é isso que a gente está começando a fazer, é mostrar realmente a nossa terapêutica espírita funciona mesmo. Indiretamente a gente acha que funciona. E diretamente, medindo ela mesmo, que foi o que a gente fez nas bactérias, e é o que a gente está tentando fazer na pesquisa dos institutos espíritas, né, dos institutos de saúde. Então, no caso da água fluidificada, nessa revisão, o que a gente viu? Que estudos demonstraram melhora nos tamanhos das feridas de ratos após o seu uso, tratamento de cálculos urinários, houve redução dos cálculos, redução dos cálculos odontológicos, né, aquelas placas, e outros experimentos. No caso da prece, e aí a gente não usou a prece intercessória por uma série de problemas de controle estatístico, controle de pesquisa. A gente utilizou a prece para si mesmo nesse estudo. E no caso da prece, a gente encontrou menores taxas de depressão e estresse pré e pós-cirúrgico. No passe, interposição de mãos, demonstrou diminuição de dor, crescimento de células humanas em culturas, entre outros. E a caridade, onde a gente tem a maior evidência, demonstrando diminuição das taxas de depressão, menor mortalidade e diminuição entre outros eventos. Então, apesar de ser um campo crescente das pesquisas, ainda tem espaço para a gente trabalhar e entender, na verdade, o perfil de como são realizados esses tratamentos espirituais no Brasil, né? A sua interface com o processo de saúde e doença. Então, como o Centro Espírita enxerga essa interface do tratamento espiritual com o processo de saúde e doença, e também aprofundamos um pouco mais nos transtornos psiquiátricos, né? Então, qual o objetivo desse nosso trabalho? Traçar a interface do tratamento espiritual e processo de saúde e doença, focando-se nos transtornos psiquiátricos. Então, as principais doenças atendidas pelos centros espíritas, né, as pessoas vão lá procurar por quê? Por que motivo? Quais são os tratamentos que são dados para cada tipo desse transtorno? Então, o que o centro preconiza para depressão, por exemplo? Como é feita a diferenciação aí no final do questionário, eu vou mostrar mais para frente, a gente botou umas perguntinhas de como o dirigente espírita diferencia o transtorno mediúnico do transtorno psicótico. Né? Na verdade, o transtorno não, a mediunidade em si do transtorno psicótico. Um outro objetivo, definir o perfil do tratamento espiritual realizado nos centros espíritas da cidade de São Paulo.
Então, eu vou explicar direitinho a amostra depois, mas a gente pegou os centros da cidade de São Paulo, centros espíritas, que a gente tinha conhecimento. Então, quantas pessoas eram atendidas em média, os tratamentos recomendados e a forma como acontece essa terapêutica. E a gente mapeou os centros espíritas na cidade de São Paulo. Então, qual a sua localização, onde eles estão mais concentrados, qual a vinculação, se eles se vinculam a uma instituição maior, como, por exemplo, a FEB, a USE, e quanto tempo eles têm de funcionamento. Então, a metodologia do estudo foi um estudo descritivo, essencialmente, transversal, e ocorreu no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2011. Foram selecionados centros e casas espíritas pertencentes à cidade de São Paulo, que possuíssem algum registro na internet. Então, o que a gente fez? Entramos no Google, colocamos, como se fosse palavra-chave, do mesmo que a gente faz busca bibliográfica, entramos no Google, colocamos Centro Espírita em São Paulo, Casa Espírita, diversas palavras-chave, para a gente conseguir puxar o centro que era citado com o endereço de São Paulo. Porque a gente precisava do nome da casa espírita, do centro espírita, e do endereço completo para a gente poder mandar a carta, o questionário. E por cadastros eletrônicos dentro da Federação Espírita, da USE, muitas vezes dentro do site dessas grandes instituições tem a relação dos centros com os endereços. Então, como estava vinculado à internet, a gente também usou esse banco de dados dos sites dessas associações. Então, foram encaminhadas cartas registradas pelo correio, né, com a acusação de recebimento pela instituição, para todos os centros incluídos, ou seja, todos os centros que a gente achou na internet, tá? Essas cartas continham informações sobre a pesquisa, um questionário padrão e um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, sem o centro, se dentro da carta, do retorno da carta, não vinha o termo de consentimento, ele era excluído. Felizmente, não aconteceu isso com nenhum. O responsável pelo centro espírita, né, quem a gente preconizava na carta para responder, era o dirigente da casa espírita ou alguém que ele elegesse ter o conhecimento do questionário que a gente estava fazendo, né? E ele tinha a opção de responder ou pela carta, que a gente já mandava uma carta de resposta selada, ou por um preenchimento via internet. Então, a gente criou, dentro do site da UNE São Paulo, um preenchimento online, que primeiro ele tinha que aceitar também participar da pesquisa, como o termo livre e esclarecido, e depois preencher o questionário online. Então, ele recebia na carta um login e senha, que ele tinha a possibilidade ou de entrar e responder, ou devolver a carta. Aqui é só para vocês verem a carinha do site, das respostas. Aqui é o ambiente interno do site, onde a gente conseguia extrair o banco de dados. E esse é o banco de dados criados, que a gente conseguia extrair também em formato Excel para análise de dados. Esses dados encontrados a gente inseriu dentro do SPSS, que é o programa estatístico que a gente usa. E aí a gente excluiu os centros espíritas que não possuíam algum registro na internet, aqueles que não quiseram preencher o questionário ou termo de consentimento livre e esclarecido, os que não responderam o questionário após 3 meses do seu envio, e aqueles que se denominavam espírita, mas proclamavam outras religiões, como Umbanda, por exemplo, também eram excluídos. Então, dentro do fluxograma do estudo, o que a gente viu? O centro espírita é cadastrado via internet, se a gente não encontrou, ele foi excluído. Número total de centros espíritas, nós enviamos os questionários por correio, os que não responderam em 3 meses foram excluídos. Os que responderam, seja por carta ou via website, foram incluídos no trabalho, constituindo a amostra final.
O questionário padrão ele foi previamente testado com sucesso em 5 responsáveis por centros espírita, no intuito da gente testar o questionário, a adequação do texto, para ver se o dirigente do centro espírita estava entendendo o que a gente estava perguntando, se o questionário estava acessível, se a gente estava até, apesar de muito tempo dentro do espiritismo, mas de repente a gente vê que os termos não são necessariamente padrão. Né? Então, será que o termo que a gente usa, que conhece normalmente, é o termo mais usual dentro do meio espírita? Então, a gente testou com 5 dirigentes espíritas. E esse questionário constituiu-se dos seguintes dados: a identificação e funcionamento do centro espírita, então, o nome da instituição, dias de trabalho, o nome do dirigente, contato, tempo de existência da casa espírita, número de voluntários que possuía. Dentro desses voluntários, quantos eram médicos, quantos eram profissionais da área de saúde, quantidade de pessoas atendidas em média por semana. Dos dados relacionados às atividades do centro espírita e recomendações de tratamentos espirituais, a gente mediu. Da assistência espiritual, quais terapias espíritas os centros possuíam. Então, atendimento fraterno, desobsessão, orientação quanto à utilização de água fluidificada, passes, preces, evangelho no lar, o desenvolvimento mediúnico, se havia cirurgia espiritual no centro, se ela era realizada com corte ou sem corte, espíritos que ajudavam no trabalho, né, orientadores espirituais nesses trabalhos de passe ou trabalho mediúnico, e por quais problemas as pessoas procuravam o centro espírita. Dentro da área de ensino, nós perguntamos se eles tinham cursos, palestras, evangelização infantil. Na assistência social, quais foram os dados mais frequentes que eles tinham. Então, assistência gestante, creche, asilo. Dentro da interface, no processo saúde e doença, o que nós medimos? Nós perguntamos quais as doenças mais prevalentes nesses frequentadores, como é feita a diferenciação entre mediunidade, experiência espiritual e obsessão e transtorno psicótico, tipos de orientação para alguns transtornos mentais, o que eles orientavam, se houve algum caso de cura, doença orgânico-mental, algum relato de caso, a gente pedia se eles tivessem algum relato de caso que chamasse muita atenção para descrever. A diferenciação entre mediunidade foi realizada mediante uma questão aberta, né? Então, como o seu trabalhador é orientado a diferenciar a mediunidade, experiência espiritual, e por uma questão fechada, baseada em critérios propostos para a diferenciação entre experiências espirituais e transtornos psicóticos dissociativos, publicados num artigo recente dentro da revista de Psiquiatria Clínica, né, recente na época de 2009, pelo Alexandre. Então, o trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, pelos quais a gente mandou para todos esses as cartas. 133 não foram encontrados, então voltaram 133 cartas, restando uma amostra potencial final de 371 cartas, centros. Dos 371 que receberam, 56 responderam. Dá uma taxa de adesão de 15,9%. A gente foi levantar na literatura e essa é a taxa de adesão esperada para questionário por carta na literatura mundial. Na verdade, se a gente pegar no Brasil, a adesão por carta-resposta é muito menor. Na verdade, eu acho que por ter o nome pela chancela da AME, pela pesquisa, enfim, a gente teve uma adesão boa até, que muitas vezes o pessoal olha, e isso eu ouvi do meu próprio orientador, nossa, mas que taxa baixa. Não, isso é condizente com a taxa mundial de retorno à pesquisa por cartas. Então, a pesquisa dos centros espíritas com cadastro via internet deu um total de 504. Desses que a gente enviou, 133 não voltou as cartas, 315 não responderam e 56 responderam entrando na nossa análise estatística.
Então, dentro dos centros espíritas incluídos, eles possuíam uma média de 41 anos de existência, tá? Então, a maior parte eram centros que tinham sido fundados há bastante tempo. Destes, 69% possuíam algum vínculo com instituições espíritas, então, Federação Espírita do Estado de São Paulo, com 40%, 20% era filiado à USE e 7,2% à Aliança. Desses centros, 31% possuíam site próprio na internet. Então, você vê que os centros também aderindo, né, à tecnologia, ao formato de comunicação. Então, os centros eram provenientes de todas as regiões da cidade de São Paulo, né, como a gente colocou o mapinha aqui com a distribuição. Então, 15 deles, 26,7% era da região leste, 26,7% da região norte, 5,3% da região oeste e a maior predominância, 41,3%, da região sul da cidade. Então, segundo as informações disponibilizadas pelos dirigentes, eles tinham, em média, 95 trabalhadores voluntários, 3,9, em torno, né, de 4 trabalhadores contratados, né, para manutenção da casa espírita. Desses trabalhadores voluntários, em média, 4 eram médicos ou profissionais da área da saúde, que faziam atendimentos médicos, atendimentos de saúde. Isso chamou muita atenção da gente, porque a gente vê uma concentração de médico e profissional de saúde trabalhando na casa espírita em atendimento de saúde, e a dificuldade da gente trazer esses profissionais para dentro da associação, né, para dentro da Associação Médica Espírita. Então, o número de frequentadores de cada centro por semana dá uma média de 283 pessoas por semana. Tem uma média de 60 pessoas que recebem algum tipo de atendimento terapêutico. Então, é mais ou menos o que a gente vê na casa espírita, né? Tem a sessão aberta, onde todo mundo assiste a palestra, toma o passe, mas daqueles, uma parcela realmente está indo para um tratamento direcionado, que passou a orientação e foi direcionado a um tratamento específico. E aí a gente começou a pensar nesses números, pensando só nesses números, só nessas casas espíritas que responderam aos questionários. A gente, considerando esses 56, né, centros incluídos, eles seriam responsáveis por 3.287 atendimentos por semana, 13.151 atendimentos por mês e 157.819 atendimentos por ano. E aí a gente começou a viajar um pouco mais. Como será o atendimento dos nossos pronto-socorros, de hospitais conhecidos, consagrados, lá em São Paulo? E aí a gente pegou esse dado da internet, de vinculação do próprio hospital. O próprio hospital declara que atende tantos pacientes por mês no seu pronto-socorro. E o que a gente viu lá? Que 30.900 atendimentos por mês na Santa Casa de São Paulo, que é um dos maiores pronto-socorros de São Paulo, junto com o HC. São os 2 maiores em atendimento. 19.500 atendimentos no pronto-socorro do Santa Marcelina, também, que é um grande hospital em São Paulo. 16.000 atendimentos por mês no São Paulo. 3.800 no atendimento do hospital que é de Carapicuíba, que é uma cidadezinha da Grande São Paulo. E aí a gente compara só com os atendimentos prestados naqueles 56 centros. 13.151. Se a gente pensar em todos os frequentadores que passam por lá, dá 466.950 por mês. Então, para a gente pensar o volume de pessoas
que passam pelas casas espíritas, pelos centros espíritas, em busca de ajuda, e uma boa parte em busca de ajuda da questão de saúde, né, voltada à saúde. Quais foram as terapias oferecidas que a gente observou? Maior, os passes, né, 100%. Atendimento fraterno, orientação até para indicar o tratamento de passe. Desobsessão, leitura do Evangelho, Evangelho no ar, preces, vibração e radiação, na ordem água fluidificada. A gente viu que alguns centros existia a cirurgia espiritual sem cortes, de centros avaliados, nenhum tinha cirurgia espiritual com corte, nenhum tinha prescrição de remédio alopático, tá? E alguns tinham prescrições espirituais de homeopatia. Das principais atividades realizadas, a principal eram as palestras. A gente viu que boa parte dos centros também tinham palestras de saúde, voltadas à saúde, que muito provavelmente são feitas por aqueles profissionais de saúde voluntários da Casa Espírita, né? Cursos, aí curso de gestante, creche, entrega de cesta básica, sacolinha de Natal, visita a enfermos. Isso aqui eu achei bem legal, que se a gente vê, dá quase 15% de grupo de apoio à terminalidade, né? Então, o Centro Espírita faz também um papel onde eu acho que nós, profissionais de saúde, estamos deixando de desejar, né? Eu acho que o apoio à terminalidade, a gente acaba também deixando de fazer isso, prestando o profissional de saúde deixa de fazer um pouco isso, e a Casa Espírita, dentro do seu objetivo maior de atender ao próximo, acaba abarcando tudo isso, né? Então, quais são os problemas mais comuns para a busca do Centro Espírita? O maior é a dificuldade de relacionamento familiar ou pessoal, então em torno de 25,4%. Depois disso, problemas espirituais com ou de mediunidade, 16,3%. Doenças em geral, 14,5%. Depressão, 7,2%. Perda de entes queridos, 7,2%. Desequilíbrio psicológico, 7,2%. E aí entra problemas financeiros, uso de drogas. Tem aqueles que vão realmente só conhecer o Espiritismo é 3,6%, né? Todo mundo procura por algum problema, alguma dificuldade, aí fica. Que vai realmente só para conhecer que está bem é 3,6%. Que era o que a gente sempre ouve dizer, mas a gente nunca, né, tangenciou isso em números. Todo mundo fala, né? A gente procura o Espiritismo pela dor, não pelo amor, e aqui está a comprovação em números. 3,6% só vão para conhecer o Espiritismo. Dentro dos problemas de saúde mais buscados no Centro Espírita, o maior é por depressão, 34,5%. Outras doenças mentais, saúde mental, 14,5%. Câncer, 9%. Por dor, 7,2%. Doença crônica, 7,2%. Uso de drogas, doenças neurológicas, deficiência física, pré-cirúrgico, isso que eu achei interessante, 1,8% por pré-cirúrgico e outros motivos diversos. Então, se a gente pensar dentro da parte da gama de doenças, a gente vem 34,5% com 14,5% dá 49%, mais uso de drogas que entra dentro das doenças psiquiátricas, dá 53%, quase 54% dos motivos de saúde que procura o Centro Espírita é por doença psiquiátrica. Então, a gente perguntou para o dirigente espírita, todo transtorno psiquiátrico é transtorno, né, a mediunidade desequilibrada ou obsessão? 58,2% responderam que sim,
e 41,8% responderam que não. E aí a gente perguntou depois, deve ser diferenciada a mediunidade, a obsessão do transtorno psiquiátrico? E aí 96,4% respondeu que sim. E aí a gente perguntou, como o centro espírita lida ou lidaria se tivesse um passista com um transtorno psíquico? E aí eles responderam, 58,2% que afastaria até ele estar equilibrado, 23,6% que afastaria até estar sem medicações, 1,8% disse que afastaria em definitivo e 16,4% disse que manteria ele no trabalho. Aí a gente fez uma outra pergunta. Você acha que o uso de medicações neuropsiquiátricas contraindica o trabalho como passista ou contraindica o trabalho mediúnico? 32,7% falou que não, 36,4% falou que sim e 30,9% falou que depende, ou seja, né, ninguém sabe. Essa é a verdade, você vê que está todo mundo em cima do muro. Aí a gente pegou este artigo, né, o diagnóstico diferencial entre experiências espirituais e transtornos mentais de conteúdo religioso. Isso aqui é uma sugestão que eles fizeram, né, até para a gente começar a estudar e de repente até montar uma escala para mudar. E a gente falou assim, vamos testar, vamos pegar o que eles sugeriram, vamos perguntar para o dirigente espírita se ele acha que é a mesma coisa. Se eles acham que esses parâmetros são os mesmos que os pesquisadores disseram. E o que a gente viu? Os pesquisadores consideraram a ausência de sofrimento psicológico como experiência espiritual. 68% dos dirigentes disseram que sim. Presença de sofrimento psicológico como transtorno mental. 50% dos dirigentes disseram, né, concordaram com essa resposta. Ausência de prejuízo social e ocupacional. Isso colocado como experiência espiritual. 88% disse que sim. Existe compatibilidade da experiência com algum grupo cultural ou religioso. Então, como experiência espiritual. 91,6% disse que sim. Não existe compatibilidade da experiência com algum grupo cultural ou religioso, né? Ou isso ocorre fora do contexto religioso, como transtorno mental. 41% disse isso. Então, não necessariamente não acontecer no contexto religioso, para o dirigente espírita, ele não deixa de ser mediunidade. Tá? É mais ou menos isso. Existe uma atitude crítica sobre a realidade objetiva da experiência. Tem um discernimento daquele conteúdo. Isso como experiência espiritual. 86,5% diz que sim. Não existe uma atitude crítica sobre a realidade, né? Como um transtorno mental. E 52% diz que sim. A experiência é controlada, a pessoa tem controle sobre o que está acontecendo. 87,5% diz que sim. A experiência não é controlada, isso sendo como um transtorno mental. 44% afirmou isso que sim, como transtorno. A experiência gera crescimento pessoal, como experiência espiritual, 91,8%. A experiência não gera crescimento pessoal como transtorno mental, 57,1%. A experiência é curta e episódica, ou seja, acontece naquele determinado momento, tem começo, meio e fim. Como experiência espiritual, 85,4% diz que sim. A experiência é longa e frequente, como transtorno mental, 45,8% diz que sim. A experiência é voltada para os outros, né, tem um sentido e um objetivo social. Como experiência espiritual, 87,7% diz que sim.
A experiência é voltada para si própria, ou seja, não tem sentido, não tem objetivo, aquilo acontece aleatório como transtorno, 61,2% diz que sim. A ausência de comorbidades, doença mental associada como experiência espiritual, 81,2% disse que sim. E presença de comorbidades, doença mental associada como transtorno mental, 63,2%. Então, a gente vê que não tem exatamente um consenso entre o que os pesquisadores acreditam ser critérios do que é da diferenciação entre o transtorno mental e a mediunidade, né, o episódio mediúnico ou a obsessão. E isso eu acho que é bastante interessante até para a gente pensar realmente, né? Se a gente for criar uma escala de diferenciação, o que a gente considera? O que realmente é parâmetro para isso? Então, conclusão. Os problemas mais comuns para a procura do centro espírita são problemas de relacionamento familiares, mediunidade e doenças em geral. Das doenças mentais, a maioria da procura é por depressão. Os centros espíritas realizam muitos atendimentos por dia, igualando-se a alguns hospitais da cidade de São Paulo. Os critérios propostos por cientistas para a diferenciação entre experiências espirituais e os transtornos mentais diferem um pouco dos critérios adotados pelos dirigentes dos centros espíritas. Então, agradecer ao Instituto Bairral, que possibilitou, né, a viabilidade financeira para essa pesquisa, a AME São Paulo, né, que é o nosso berço, que foi o nosso maior estimulador a avançar nas pesquisas nessa área, ao Instituto de Psiquiatria, que acolheu o nosso trabalho e viu como um potencial de tese num tema que para dentro da academia é bem, né, vamos dizer assim, diferente. E acho que a todos os centros espíritas que aderiram e que confiaram na gente nesse trabalho. E é isso, gente, é isso que a gente queria mostrar dos nossos achados dos centros. Muito obrigada.